E o nosso convidado de hoje é Rodrigo Silva, pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia, arqueólogo, filósofo, professor na UNASP, a Universidade Adventista do Estado de São Paulo, curador do Museu de Arqueologia Bíblica e apresentador do programa Evidências na TV Novo Tempo, e um cara que, nos últimos anos, se tornou assim um fenômeno também nas redes sociais, canais, YouTube, debates e muito mais. Pastor Rodrigo, bem-vindo ao nosso programa Conversa Entre Amigos. Finalmente chegou o dia. Finalmente, pastor César, é um prazer estar com você aqui. É a primeira vez que estamos nos vendo pessoalmente. Verdade. E já gostei, pessoal. Foi muito bom mesmo e é um prazer estar com você. Um bom dia a todos que estão agora sintonizados aí com a Rádio Musical FM, seja pelo rádio, seja pela internet. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta que eu sempre faço. Como que é a tua história com Deus no sentido de se converter? Você já nasceu num lar cristão? Você é egresso de outra religião? Como que é a sua história com Deus? Como é que começa? Essa é uma pergunta que mexe com o meu coração porque eu dou o meu testemunho. Eu sempre tive uma sede de Deus muito aguçada desde a mais tenra idade, pastor. E se eu posso aqui, sem nenhuma demagogia, sem nenhum melodrama dizer aqui, o meu lar, em termos emocionais, era uma pocilga emocional. Em todo sentido que você pode imaginar. Problemas familiares terríveis, violência doméstica, violência verbal, crise existencial, brigas, aquela coisa toda. E eu me lembro, é interessante porque esse sonho está comigo até hoje, e eu tive esse sonho antes de ir para a escola, então eu estou falando de algo por volta dos 4, 5 anos de idade. Eu me lembro que eu estava numa casa velha e eu comecei a ouvir barulhos de pedras caindo. No sonho? No sonho. E eu assustado com aquilo, e eu saía e uma mulher falava assim, calma, não fique com medo, é Deus que está voltando. E eu olhava pela janela da casa e eu via a silhueta de um velho, assim, com barba, regendo as nuvens. E ela falava, Deus está voltando. E aquilo ficava na minha cabeça. E então eu falei, eu quero conhecer Deus. Só que a família era, como eu poderia dizer, católico de IBGE. E tinha muito sincretismo em casa. Ninguém ia para a igreja, mas... Ninguém ia para a igreja, e minha mãe, ao mesmo tempo que ela ouvia o missionário Davi Miranda na rádio a Voz da Libertação, ela ia para o outro missionário que tinha no centro da cidade de Belo Horizonte, mas ela também incorporava no Centro Espírita. E eu vi o pai Vaneto mandando colocar o copo d'água em cima do rádio. Exatamente, aquela mistura toda. E eles contavam que quando eu era criança, que eu fui salvo por causa que a Santa Vó Rosa me curou, porque me levaram uma senhora lá... Caramba, tinha até a Igreja de Santa Vó Rosa no meio do esquema. Tinha tudo. E tudo que você pode imaginar. E eu lembro, passe, esse negócio que meu pai mexia com o espiritismo. Mas aquilo não... Até que uma senhora, tia de consideração, falou assim, olha, vocês têm que criar um menino numa religião. Deixa eu levá-lo para a igreja católica. Então eu fui, desde pequeno, com os filhos dela para missa. Levado para missa. Para missa. E eu apaixonei, falei, é aqui que eu quero. E fiquei aquela sede com Deus, aí eu fiz o catecismo, dei aula de catecismo, sempre participando na igreja, até que um dia eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu vou falar uma coisa que talvez vai surpreendê-los. Eu não aprecio muito dizer que eu me converti quando me tornei adventista. Por quê? Porque na minha fase católica, eu já amava a Deus. Eu não tinha a doutrina adventista, mas eu tinha um profundo amor por Deus e por tudo que eu podia conhecer dele. Ele era o meu salvador, Jesus, mesmo quando eu rezava a Ave Maria, que hoje eu reconheço teologicamente que não é isto, mas naquela época eu fazia com uma sinceridade, eu sentia Deus no meu coração. A única coisa que eu não tinha é a ideia teológica dele que eu vim ter posteriormente. E depois eu me tornei adventista, foi outra dificuldade, 12 para 13 anos. Eu fui expulso de casa, meus pais não aceitaram. Apenas um parênteses, porque a história seria tão longa que a gente ficaria o programa todo só contando a minha biografia aqui. O meu pai, uma das vezes que eu fui pedir ajuda para ele, para ir para o seminário, fazer teologia, ele falou assim, não, em Belo Horizonte eu pago qualquer curso para você. Aí na Bahia, seminário de crente, não quero filho de crente. Vocês são de BH. De BH. E ele falou assim, olha, e que os crentes e os pastores te sustentem, porque daqui do meu bolso, bateu a mão, não sai mais nada. Só um upload no tempo aí, depois eu volto de novo. O meu pai faleceu de câncer e eu pude cuidar dele no final dos dias dele, em Belo Horizonte. E no dia do funeral dele, me chamou a atenção que havia uns 4 ou 5 pastores adventistas, mais vários irmãos adventistas, e de família mesmo, estávamos
eu, o meu tio, uma sobrinha que eu conheci naquele dia, porque eu tenho uma irmã por parte de pai, que eu só vi uma vez. E eu vi todo mundo ali me apoiando. E o que é curioso, eu não falava para ninguém da igreja adventista que eu estava indo a Belo Horizonte, porque eu ia para ver o meu pai. E se eu fosse lá, vem visitar a igreja, vem pregar aqui. Então eu ia meio anônimo. No dia que meu pai morreu, praticamente ninguém ficou sabendo. Que você estava lá. E mesmo assim, houve essa quantidade. 2 coroas de flores, uma do NASP, onde eu dou aula, que mandaram coroa de flores, uma da igreja adventista local. E eu olhei pro caixão... Mas seu pai morreu crente? Não. O que eu posso dizer é o seguinte, emocionalmente eu me acertei com ele, preguei para ele o máximo que eu pude e deixo agora o julgamento com Deus. Mas para você ali, ele não se manifestou não, decidindo? Não. Só falava com ele do amor de Jesus, para ele aceitar Jesus, isso eu falei várias vezes. Mas naquele dia do funeral ali, não teve como não vir à memória aquela cena de anos atrás. E eu baixinho olhei para o caixão e falei assim, pai, o senhor falou que os crentes e os pastores te sustentem. Eles sustentaram. Porque até o reencontro que eu tive com ele, pasmem, foi através de um programa da TV Globo, quando eu fui, acho que a 2ª ou 3ª vez no Jô Soares, e alguém estava assistindo e falou, Wilson, seu filho está na TV. Aí que ele ligou para a Globo deu o telefone do NASP, na época não tinha celular assim à vontade, entrou em contato comigo. A minha mãe já morreu também há muitos anos, ela também tinha muitos problemas, e eu sei que Deus me conduziu, e até hoje eu nutro um amor muito grande por Deus, e eu falo que o meu processo de conversão é diário. Todos os dias eu estou entregando novamente a minha vida a Jesus. Não estou passando fisicamente pelas águas, mas estou espiritualmente... É como se eu estivesse todos os dias sendo batizado, entende? É como se todo dia fosse o dia da minha entrega. Todo dia fosse o dia da minha entrega. O meu batismo nas águas, eu estou me referindo ao batismo por imersão, como é a minha visão bíblica, eu entendo como se fosse o meu casamento com Jesus. Você sabe, você... casado, tem a sua esposa, eu tenho a minha esposa. Você não amou a sua esposa, nem se tornou comprometido com ela no dia do casamento. Não. O casamento foi apenas uma materialização, um testemunho externo de algo que já antecipava. Que já estava no coração. Exatamente. Na minha opinião, o batismo também é apenas a materialização, o compromisso a visibilidade diante dos homens de algo que antecede a data do batismo. Legal. Rodrigo, tem várias perguntas aqui que a produção separou para você, para eu fazer para você. E uma delas é, por que arqueologia, cara? Como é que você foi, quando você foi embora da sua casa para estudar, você não estava pensando em arqueologia, imagino. Não. Você estava pensando em teologia, conhecer a Bíblia e tal, tudo mais. Por que arqueologia? Essa é uma boa pergunta, porque no currículo da Faculdade de Teologia, hoje tem a matéria de arqueologia bíblica. Antigamente não tinha. Antigamente não tinha. Então eu não tive isso. A gente ouvia falar de arqueologia bíblica, mas era um negócio tão distante como falar assim, arqueologia do ET. O que a gente tinha para viver aqui era o Randall Price, né? O Randall Price. Não, eu sou antes do Randall Price. A Pedras que Clamam, o livro dele, veio depois. Eu formei em teologia em 1992. Ele nem tinha escrito esse livro ainda, né? Não, eu acho que ele tinha escrito, mas não estava em português. Não, eu acho que mesmo eu tenho inglês em casa, a primeira edição acho que foi depois disso. Será que é antes de 92? Foi depois de 92. Enfim, foi depois, eu acho. Mas o que a gente tinha aqui era pouco material mais sobre aquele Merrill, que tinha arqueologia do Antigo Testamento, da antiga Juerp. Acho que era da Juerp. Tinha o História e Geografia Bíblica que também tangenciava sobre isso. Aliás, um abraço pro Luciano, que deve estar ouvindo a gente. Mas é coisa antiga, né? E mais nada. Na Igreja Adventista tinha uma apostila do Dr. Júlio Schwantz, que era arqueólogo, mas também uma introdução. Mas por que você foi... Aí foi interessante, porque eu fiz a graduação, depois eu fiz o mestrado, o doutorado. Quando eu estava fazendo o doutorado em Novo Testamento, grego do Novo Testamento, no doutorado você sabe que você tem uma área de concentração que a gente chama de Major e Minor. A Major, você é doutor em Novo Testamento em cartas de Paulo. Isso, com especialização nisso aqui e tal, já era. Mas tem uma área menor. Eu também peguei aí literatura joanina. Né? Por exemplo. Aí eu resolvi fazer o Minor Arqueologia Bíblica. Com que objetivo? Eu queria pelo menos uma vez ir a Israel. Pelo menos uma vez. Eu vou a juntar o útil com o agradável. Claro. Vou lá, escavei. Quando eu cheguei lá, eu falei... Que ano você foi lá a primeira vez? Foi 1998. Aí eu apaixonei com a coisa. Falei, meu pai, dá para fazer um casamento entre arqueologia e Bíblia maior do que a gente imaginava. E eu vou até falar o
uma coisa aqui que eu estou desenvolvendo agora, se você me permite. Aí eu voltei com a arqueologia na cabeça. Aí eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, em arqueologia bíblica. Aí teve E lá já tinha, então... Já tinha. Os Estados Unidos tem, é como você falou, né? O Randall Price chegou pra gente, mas lá na América ele é mais um. Tinha vários, né? Aí, Alan Millard, por exemplo, formidável. Também. Tem muito lá. Tem muitos. Aí lá na Andrews, que é uma universidade adventista, eles têm sítio de escavação na Jordânia, tem sítio de escavação em Chipre. Agora a gente vai escavar em Laquis, agora em julho. E a Igreja Adventista tem muito essa pegada da arqueologia, a Igreja Adventista americana. Tem o centro lá de estudos. Eu falei, gente, é isso aqui que eu quero. Aí você foi para lá estudar? Fui para lá. Aí eu fiz uma especialização na Universidade Hebraica de Jerusalém, com o professor Joseph Garfinkel, que vai ser, inclusive, o que vai me ajudar agora nas escavações de Laquis. Depois eu posso falar das descobertas dele, ele é fantástico. E, além disso, também lá nos Estados Unidos, na Andrews, eu fiz essa pós-doutorado lá. Aí, quando eu voltei para o Brasil, tinha uma questão ainda. Os meus títulos eram muito religiosos. Todos, Porque bacharel em Teologia, Universidade Católica. Mestrado, Jesuítas. Doutorado, Universidade Católica. Pós-doutorado, Universidade Adventista Americana. A única coisa que eu tinha fora era a Universidade Hebraica, que para muita gente aqui também soa como religioso. Soa como religioso. Que não é mais soa. Que não é mais soa. Aí eu fui para a USP. Aí eu fiz um outro doutorado na USP em arqueologia clássica. Fui muito bem tratado lá, graças a Deus. Terminei meu doutorado na USP, aí enganchei. Aí agora, depois do doutorado da USP, que vem o ponto que eu pedi licença para falar aqui, eu estou desenvolvendo um método de estudo que até... Eu me inspirei em parte num professor da Trinity lá, agora me fugiu o nome dele, do Trinity University lá de Chicago, de Illinois, Deerfield, na verdade, que eu chamo provisoriamente de teologia físico-contextual. O que é isso? Até aqui, a arqueologia é conhecida apenas como uma ferramenta da apologética para provar a historicidade da Bíblia. Primeiro, eu já tenho alguns senões com essa provar a Bíblia, porque sendo a Bíblia a palavra de Deus, eu não... É uma petulância. Teologicamente falando, exatamente. Deus não precisa que ninguém prove a ele. Ele tem autoridade máxima. Esse é um primeiro ponto. Segundo, que a arqueologia ela tem seus limites. Eu não posso, pela arqueologia, provar que Jesus é o Filho de Deus. Eu não posso, pela arqueologia, provar a Trindade. Foge do escopo dela. O máximo que eu posso pela arqueologia é confirmar que algumas histórias que a Bíblia falou aconteceram, porque as outras eu não tenho evidência nenhuma. E a partir dessa confirmação por amostragem, eu falo, poxa, se essas histórias aconteceram, a teologia que se assenta sobre elas também será verdadeira. Porque diferente do Bhagavad Gita, do Alcorão, do livro dos Vedas, não tem nada, a Bíblia é o único livro religioso que fala, para que eu seja certa, a minha história tem que ter acontecido. Isso é verdade. Entendeu? Se o Krishna da Batalha de Arjuna lá do Bhagavad Gita nunca existiu, não muda nada. Não muda nada para eles, mas... Se Buda não existiu, não muda nada, né? Mas se Jesus não morreu sexta-feira, crucificado... Exato. Ainda que ele tenha morrido enforcado, já destrói todo o evangelho. Exatamente. Então essa, para mim, é a minha área de confirmar a historicidade da Bíblia. Tanto é que no Evidências, quando eles escreveram a primeira chamada, assim, está entrando no ar o programa Evidências. Aí no início fala alguma coisa assim, que prova a Bíblia Sagrada. Eu falei, tá errado. Sempre em busca de fatos que comprovam a veracidade histórica da Bíblia Sagrada, não da Bíblia. O papel da arqueologia, assim como todas as outras ciências, é sempre investigativo, né? Exatamente. Então, nunca dogmático. Exatamente, não posso ser. Agora, então isso está resolvido para mim. Eu posso dar inúmeros exemplos aqui. Por que eu creio que a Bíblia é um livro histórico no sentido mais exato da palavra? Aí uma pausa. Então Jesus morreu numa sexta? Porque a Igreja Adventista nem sempre defende que ele morreu na sexta. Não, na Igreja Adventista defende na sexta. Quem defende na quarta-feira é Adventista da Promessa. Da Promessa? É da Promessa. Os Adventistas da Promessa, aliás, um beijo, um abraço aos irmãos Adventistas da Promessa, é um grupo que saiu da igreja... Não, o da Reforma também. Da Reforma é sexta-feira. É na sexta. Quem é da quarta-feira é da Promessa. Os Adventistas da Promessa é um grupo de adventistas pentecostais. É uma igreja brasileira. É brasileira, exatamente. Eles falam línguas e eles que falam a questão de Jesus morreu na quarta-feira. Mas até nesse ponto aqui, para mim dizer, com um argumento que eu não aceito, com todo respeito aos irmãos adventistas da Promessa, viu? É que Jesus tem que ter ressuscitado no sábado.
e não faz sentido, não bate, que é o primeiro dia de semana. Não, Jesus morrer na quarta é indefensável. Não é indefensável. E não são só eles, eu já encontrei alguns grupos americanos que falam da Mas quarta-feira. eu conheço Adventista do sétimo dia que defende a quarta. Mas ele tá equivocado. Com todo respeito a esse Adventista do sétimo dia, ele tá... Agora, só fechando aqui, Jesus morrendo na sexta, um outro ponto para mim. Aqui que vem a minha segunda contribuição da arqueologia, que eu achei pouco explorada aqui no Brasil. Pastor César, se você pegar a Bíblia, assim, não estou dando números exatos, aproximadamente, eu posso dizer para você que 80% da Bíblia são informações geográficas, históricas, expressões idiomáticas, usos e costumes, nomes de pessoas. Sim. E 20% da Bíblia seria teologia sistemática. A maior parte do escopo é historicamente verificável. Exatamente. Agora, qual que é o problema? Se eu estou trabalhando com 80 e 20, a tendência de muitos púlpitos, seja adventista, pentecostal, assembleiano, presbiteriano, batista, de uma maneira geral, que eu percebo, é ignorar a parte histórica e ficar só com a parte doutrinária, sendo que duas coisas me chamam atenção. Letra A, se o Espírito Santo colocou que Jesus foi para as bandas de Cesareia de Filipe, o Espírito Santo não colocou aquilo ali para enfeitar. Eu tô aqui na Rádio Musical FM. Se vocês escolheram colocar alguma coisinha vermelha aqui, eu posso não saber as explicações. Se um logo aparece aqui, ó, mas tá quem lá. Colocou sabe. Quem colocou sabe. Não tá ali de grila, como falava no meu tempo lá. Ao léu. Não, tá de propósito. Se o Espírito Santo colocou, aquela informação é importante. E mais, são esses 80% que me ajudarão a entender os 20%. Aí eu agravo isso com o seguinte: justamente por nós ignorarmos esses 80%, coisa que potencializou com a vinda dos métodos estruturalistas de leitura da Bíblia, onde a morte do leitor, se você quiser a gente pode até explicar para o público, eu sei que você sabe o que significa a morte do autor, melhor dizendo. Autor. Esse você está apresentando tipo um Pareto, né? De 80 a 20, onde 20% é o contexto mais teológico, espiritual, não sei o quê, e os 80% são regionais, verificáveis do ponto de vista da arqueologia, da história, da ciência, enfim. Como aproveitar isso? Que método é esse que você está apresentando? Vou dar um exemplo prático. Eu vou falar um enunciado e vou dar um exemplo prático. Enunciado. Não é uma dicotomia entre os 80 e os 20. Números simbólicos. Eu não peguei uma régua para medir isso. Números simbólicos. Não é uma dicotomia. Os 80 alimentam o 20, dão contexto para o 20, e o 20 dá autoridade para os 80. De que maneira? Vou dar um exemplo aqui. Jesus, uma vez, falou assim... Deixa eu pegar um exemplo bem claro. Vou dar um exemplo fácil agora. Se eu chegasse aqui e falasse assim, imagine, principalmente no Brasil politicamente polarizado, que chegasse agora um pessoal do MST, aqui na rádio, e falasse assim, para todo mundo, pastor César, cai fora daí, Rodrigo, cai fora, o microfone agora é nosso, porque o nosso Deus nos deu essa rádio, esse prédio, e chega lá na sua igreja também, e desapropria vocês não podem mais ter o culto lá no domingo, e nem adventista no sábado, porque agora essa igreja vai virar a igreja do Deus do Movimento Sem Terra. E eles pegam e tiram a Bíblia do local e baixam e começam a falar que você está errado e que é a igreja deles. E falam, por quê? Não, a gente construiu a igreja aqui, os irmãos, a rádio está aqui há 23 anos. Não, porque o nosso Deus prometeu lá atrás para o nosso líder que isso aqui é nosso. A gente não ia aceitar isso. A gente não ia gostar dessa ideia. Não ia gostar dessa ideia. Mas se eu olhar a Bíblia fora de contexto, grifem essa expressão, a entrada em Canaã. Foi isso que eles fizeram. Foi um genocídio, porque estavam os cananeus lá todos bonitinhos, felizes, satisfeitos e tudo mais. Vivendo normal, chegou um bando de hebreus falando assim, o Hashem, ou Yahweh, a gente não sabe a pronúncia do nome de Deus, né? Esse é um grande problema. Hashem, como os judeus falam, o nome, o Senhor. O Senhor chegou e falou que a terra é nossa. E realmente um ateu pode sapatear em cima disso aí e falar assim, pois é, e aí, como é que vocês fazem com isso? Porque chegaram lá... no que a arqueologia ou todo esse 80 pode ajudar nesse contexto? Aí o que acontece? Na verdade, essa parte da desapropriação da terra está dentro dos 80. Porque você está relatando a história. O motivo teológico está dentro dos 20. Os 20% me permitem dizer que ali não foi um genocídio. Foi uma chegada em nome do Deus verdadeiro. Essa informação tem pelos 20%.
Agora, os 80%, para fazerem sentido, eles têm que ser iluminados pelo contexto da época. Aí, quando eu vou fazer todo um survey, toda uma pesquisa que eu fiz sobre Abraão, eu descobri várias coisas importantes. Uma delas é que ele comprou a terra com dinheiro. E não somente ele. Ali a parte de Hebron toda pertencia a ele antes, com escritura e documentação. Exatamente. Agora, como é que você sabe que é escritura e documentação? Isso a Bíblia não diz. Eu só vou ter essa informação que era escritura e documentação quando eu for para o contexto do Antigo Oriente Médio. Que eu sei que aqui algumas tratativas que os patriarcas, não só Abraão, permita-me acrescentar também Isaac e Jacó. Por exemplo, levantar um altar, eu leio aqui de maneira anacrônica, fala assim, é só por causa da fidelidade dele a Deus. Não, os pagãos também levantavam o altar para firmar contratos. Um exemplo, quando Raquel roubou os ídolos de Labão. De acordo com os textos de Nuzi e Eshnuna, diz assim, se eu comprar um lote hoje na sua mão, você vai me dar uma escritura em cartório. Naquele tempo, a escritura tinha que vir acompanhada de um ídolo, um terafim. Mais ou menos desse tamanho assim, um terafim, um ídolo. E se houvesse uma disputa entre nós pela terra, o juiz perguntaria assim, quem tem os ídolos? Os ídolos estão na mão do Rodrigo, então ele é o dono. Por essa razão, o código de Nuzi falava o seguinte, olha, se você tem os ídolos da terra, guarde-os muito bem, porque se eles caírem em outras mãos... O cara equivale aqui. É como o cartão de crédito seu na mão errada. O cara passou presencial, digitou a senha... Passou. Então, cuide do seu ídolo. Quando Raquel vem embora da casa de Labão... Ela traz os ídolos. Ela rouba os ídolos do pai. Por quê? Para indenizar Jacó, porque o pai... Ela falou assim, não vai sobrar herança para nós. Então ela queria, quando eles passassem a fronteira, falar, Jacó, vai lá e reclama as terras para você. Quando Labão não achou o ídolo, ele correu atrás dela, desesperado. E o Jacó não sabia. Ele botou uma pedra e falou assim, então vamos fazer um acordo aqui, que vocês não vão passar daqui para lá, nem de lá para cá. Então quando a gente pega essas informações, a gente vê... a Raquel morreu por causa disso. Morreu por causa disso. Mas olhando de maneira anacrônica, eu falo o seguinte, a Raquel roubou os ídolos do pai porque ela era idólatra. Pode até ser que ela fosse idólatra, mas não é isso que o texto está falando. A questão... Tem uma outra questão por trás. Então, quando eu ajunto tudo isso, tem coisas formidáveis. Você está desenvolvendo um método para isso? Um método. Eu estou chamando provisoriamente de teologia físico-contextual. Que é colocar... Não sei se é o melhor nome. Eu também não sei, é provisoriamente. Físico-contextual. Mas não é um nome ainda... Final e também... Físico-contextual porque eu estou colocando a Bíblia dentro de um contexto, expressões idiomáticas que aparecem na Bíblia. A gente está repleto de expressões idiomáticas que hoje não surgem problema nenhum, mas pode surgir daqui a 2000 anos. Se eu chegar assim, falar aqui para os ouvintes. Pessoal, vocês estão me ouvindo aqui? Desculpem, mas hoje eu estou morto de cansado. Tudo bem. Todo mundo vai entender, mas... Daqui a 2000 anos, vai ter uma rádio... falando que... Fala assim, escuta, mas o Rodrigo Silva... Aquele dia ele estava morto. Morto, como é que o morto se cansa? Aí um vai dar uma interpretação, vai dar outra. E às vezes a expressão idiomática é entendida pela época. Então, colocar a Bíblia dentro do seu contexto, tomando cuidado de... Notinha de rodapé é importante. Quando eu falo colocar a Bíblia no seu contexto, eu não quero cair na teologia liberal, que a Bíblia é apenas um fruto de um contexto. Ela é... Palavra de Deus atual, dialogando com o contexto. Mas não fez. Então, em 10 segundos, eu vou só terminar a pergunta dos múltiplos correntes da Adventista. A Igreja Adventista, oficialmente, não tem nenhuma intenção de legalizar o casamento homoafetivo ou qualquer coisa. Não. Mas existem grupos, né? Grupos que não são oficiais. Seria a mesma coisa de falar o seguinte, eu conheço... vários assembleanos, a gente encontrou com alguns pastores da Assembleia de Deus muito queridos agora, né, do Ministério Madureira. Eu conheço muitos assembleanos que são calvinistas. Mas isso não é o mesmo dizer assim. Significa que a igreja, a Assembleia de Deus, virando calvinista. Exatamente. São grupos que não são oficiais. Entendeu? E nem eu aqui também posso falar em nome da Igreja Adventista. Não tem esse aval. Desse ponto eu pulo para a questão da Ellen White. A gente tem que ver o seguinte, bem claro. Ellen White, ela tinha a 4ª série primária. Isso é uma equivalência do nossa nomenclatura aqui, né? Ela não estudou. O inglês dela era sofrido. Eu tenho cartas dela, que a gente vê os originais, que o processo é o seguinte, ela escrevia a carta, aí uma secretária datilografava a carta como ela escreveu.
Se ela escreveu Jesus com J minúsculo, vai ser com J Jesus com J minúsculo. Você tá entendendo? Se às vezes ela usava a palavra it para o Espírito Santo, que quem sabe inglês sabe que it é coisa, É uma coisa, e às vezes ela isso. usava he como sendo pessoa, ela datilografava com aqueles erros. Depois, uma segunda secretária passava uma correção gramatical. Olha, esse aqui... A senhora White via a correção gramatical, concordava, aí que seria impresso. Publicado. Só que essa terceira secretária fazia o máximo para não mexer no texto, de modo que daqui a pouquinho a autora não era Ellen White, era a terceira ali. E ela escreveu coisas duras, reconheço, que têm que ser entendidas em 3 momentos. Em primeiro lugar, a forma de se expressar da época. Por exemplo, uma expressão que hoje jamais eu usaria, e ela usou na época, mas não era só ela, chamar as outras igrejas de igrejas caídas. Isso. Só que essa expressão igrejas caídas, vários outros teólogos religiosos da época usavam, porque os Estados Unidos estavam passando por uma fase tão assim decadente. Você vê alguns autores metodistas, que foi de onde Ellen White falou, desgostosos com a realidade das igrejas e tudo mais. E ela mesma falou no final do livro O Grande Conflito, na edição, acho que é 1911, se eu não estiver enganado, quando os tipos estavam gastos e tinham que fazer nova, ela falou o seguinte: olha, nós temos que melhorar a linguagem desse livro, ela está muito agressiva. Eu não lembro todos os detalhes que foram mudados, mas ela falou assim, por exemplo, a palavra papista, para se referir aos católicos, não é de bom tom. Não precisamos disso. E mudaram. Tanto é que, já que você quer grupos divergentes na igreja, tem um grupo que defende que o livro original é aquele, é quase uma doutrina da inerrância no Grande Conflito e tudo, e que a gente está publicando um livro, o Grande Conflito herético. Você vê. Esse é um primeiro ponto que você vai em consideração. O tempo em que Ellen White escreveu, o modo como não só ela, mas outros pregadores também se expressavam. Veja o sermão de Jonathan Edwards, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Nossa, você não faria um sermão daquele hoje, daquela forma. Outra questão que eu tenho que levar em consideração é Ellen White. Ela nunca deu detalhes das coisas que Deus mostrava para ela. Ela falou assim, olha, eu sei que é isso aqui. Aí vamos pegar alguns exemplos. Assim, o terceiro eu volto nesse segundo. O terceiro, realmente ela fala de coisas que a ciência não aprova. Mas convenhamos, não estou colocando Ellen White no livro da Bíblia, quero deixar isso bem claro, você sabe a minha posição, mas só para os ouvintes, tá bom? Mas deixa eu fazer uma comparação com a Bíblia. Mas como você se sente quando lá na escola sabatina, que você deve frequentar, o pessoal fala, vamos abrir a palavra de Deus e é o livro da Ellen White? Nunca, posso ser sincero? Claro, eu não estou aqui jogando com as palavras. Eu nunca ouvi isso na igreja adventista. Eu me batizei no dia 25 assim, relativamente comum, assim, convenhamos, você também não frequenta a igreja adventista, para falar, é relativamente comum. Não. Né? Exatamente, você pode ter ouvido uma expressão, alguém, mas para falar é relativamente comum, você tem que estar frequentando ali, ouvindo isso direto e reto. Mas aí quando ela cita coisas que não bate, como você é signatário de tudo que ela fala? Vou colocar. Seria eu, por isso que eu estou com medo de comparecer com a Bíblia. Será que eu seria signatário de tudo que a Bíblia fala? Se você, à tarde eu vou ter um bate-papo com um ateu, Sérgio Sacani, no Flow, hoje à tarde. E ele vai fazer uma pergunta análoga para mim. Você é signatário de tudo que a Bíblia fala? Porque, convenhamos, vamos pegar o raciocínio. Ellen White fala que o café produz certas coisas e a medicina diz outra coisa. Vamos ser realistas. O Evangelho de Mateus fala que uma virgem deu à luz a uma criança sem ter tido relação sexual com ninguém. Acha para mim um estudo de ginecologia que confirme isso. A Bíblia vai falar que Jesus foi ao céu de carne e osso, eu creio assim, porque ele ressuscitou com um corpo glorificado, mas era um corpo ainda tátil, né? Que ele, como é que eu confirmo isso, milagre, à luz da ciência? A ciência também vai falar ridículo. Como é que você pode continuar sendo um acadêmico com doutorado da USP fala, por exemplo, do e acreditar na verdade? Da masturbação, você abandona a ciência e fica com o que ela está falando. Na verdade, eu digo o seguinte. Primeiro critério não é abandonar a ciência e ficar com o que ela está falando. Primeiro critério é o seguinte. Ela foi alguém que teve o dom de profecia ou não teve? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Tá certo? Ela teve o dom de profecia? Se ela teve o dom de profecia, ela falou que Deus mostrou aquilo para ela, então, calma. Vamos ver o que a ciência vai dizer, mas vamos ver com calma o que ela está falando. Mesmo porque, eu vou lhe dizer 2 coisas em relação à ciência. Letra A.
Eu tenho lá em casa um compilado dessa grossura, mais ou menos, de questões acadêmicas, inclusive escritas por não adventistas, que fizeram tese doutoral sobre Ellen White, por coisas que na época delas seriam estúpidas, absurdas, e a ciência comprovou depois. Inclusive a questão do café que você mencionou aí, nós sabemos não só o café, o tanto de malefícios que a cafeína faz. Refrigerantes à base de cafeína. Tem um monte, olha, eu posso puxar aqui um calhamaço de artigos acadêmicos, científicos, que falam do mal da cafeína. Teve nos Estados Unidos um estudo que foi replicado no Brasil agora por acadêmicos da USP. O estudo dos Estados Unidos foi feito pelo Dr. Schaufenberg, junto com outros. Eles queriam pesquisar a média de vida de um grupo específico com o resto da população americana. E eles procuraram a Universidade de Loma Linda, perguntando se os adventistas aceitariam se submeter àquele estudo. Como a Loma Linda tem uma das maiores faculdades de medicina dos Estados Unidos, eles falaram, tudo bem, os nossos acadêmicos podem participar do estudo? Claro. Os Dr. Schaufenberg foram com eles lá, e já tem uns 20 e poucos anos, esse estudo. E eles fizeram uma tomada. Pelos escritos de Ellen White, o que os adventistas seguiam em comparação com a média dos outros californianos. Fizeram para mostrar de tudo direitinho. O estudo mostrou que os adventistas do sétimo dia, que seguiam a reforma de saúde prescrita nos livros de Ellen White, tinham expectativa de vida entre 8 e 10 anos a mais. Aqueles que eram mais estritos chegavam a 15 anos a mais de expectativa de vida em relação aos outros. Mas não é porque é adventista. Qualquer pessoa que fosse vegetariano, claro, tivesse uma vida... Claro. Não, mas eu digo exatamente adventista... a crença adventista. É porque o estudo pegou os adventistas por amostragem, porque o estudo precisava o seguinte, eu preciso de um grupo que comporte igual. Porque, para quem não tá ouvindo a gente, as instituições adventistas obedecem uma dieta rigorosa de alimentação. Então, por exemplo... Existe o adventista normal, o adventista do sétimo dia, o adventista da reforma. O adventista da reforma é muito mais hard no sentido de alimentação. Por exemplo, você come carne. Eu como carne, o mas o adventista da reforma não pode comer nem carne de nada. Exatamente. Entende? Então, eu sei, na nossa igreja, algumas famílias vieram da igreja adventista da reforma e eles não comem carne até hoje, porque não gostam, tal, não sei o quê. Não acostumaram, né? Não acostumaram, tal, nunca comeram. O cara tem 60 anos, nunca comeu carne. Agora, essa ideia funciona nas instituições também adventistas. Mas foi bom uma coisa que você falou. Vamos deixar bem claro. Quando eu mencionei o grupo dos adventistas e o resto da Califórnia, eu estou me baseando no que o estudo fez. Que o estudo precisava de um grupo de comportamento igual, você entendeu? Com um outro grupo para equiparar. Por isso que falou os adventistas e o resto. Esse estudo foi feito no Brasil também. Mas é onde você vai dar, porque a pessoa que, sei lá, vegetariana, que é o caso da instituição adventista. Não, mas mesmo muitos que não são vegetarianos. Porque eu não sou vegetariano, por exemplo. O estudo fez esse da USP aqui, chamado Adventus. Então, mas você já fez internato, não já? Fiz mais 4 anos. Lá você ficou de vegetariano. Sim, eu fiquei, mas mesmo assim. Mas hoje eu como carne, por exemplo. Sim. E a Ellen White, por exemplo, ela sempre fala que o ideal é nem comer carne. Ela fala isso. Agora vamos colocar... Esse estudo Adventus hoje foi feito também, eu não tenho todos os dados de cor para lhe dar, mas se alguém der uma googada, olha a googada, procurar Adventus, estudo Adventus da USP, vai ver que foi feito no Brasil, eles fizeram a separação. Adventista que come carne, que não come carne, que não toma café ou que toma café uma vez ou outra, que faz exercício físico, não faz, etc, etc. Eles pegaram assim, o que a Ellen White faz? E é interessante que esse estudo também deu uma expectativa de vida a mais do que os que não seguem aquele estudo. Então, frigir dos ovos do estudo da Califórnia, do estudo da USP aqui, o que eu digo? Agora eu estou respondendo a sua pergunta. Eu fico com a Ellen White, eu fico com a ciência. Por que essa dicotomia? Porque muitas coisas que a Ellen White fala, a ciência depois dela foi falar. E hoje eu tenho um estudo científico, feito lá e aqui, mostrando que seguir a dieta que Ellen White sugere, por isso que o nome do livro é Conselhos sobre Regime Alimentar. Não são doutrinas. Não são doutrinas, conselhos. Mas que meio que funciona como doutrina da igreja adventista. Deveria. Eu vou até lavar uma roupa suja em casa, se você me permite. Deveria. Porque se nós adventistas seguíssemos mais à risca aqueles conselhos, nós seríamos muito mais saudáveis do que nós somos. Bom, e quando eu digo nós adventistas, sim, mas isso é para todo mundo, viu? A pessoa não precisa ser adventista para isso. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que as coisas que a Ellen White recebeu sem ter feito curso de nutrição,
sem ter feito curso de medicina, sendo uma mulher provinciana, de educação básica. E as sugestões que ela deu foram confirmadas depois como sendo promotoras de uma longevidade maior. Só isto já me faz assim, peraí. É interessante, se ela escreveu tanta bobagem, as bobagens dela estão dando certo, porque a expectativa de vida dos que seguem aquelas bobagens, estou falando na área da alimentação, tá? Tá maior do que o dos que não seguem aquelas, entre aspas, bobagens. Você não usou essa palavra, eu que estou usando. Sim, sim. Bom, eu tenho que fazer um intervalo, e desculpa se a minha veia apologética fica... Não tem nada a desculpar, não tem nada a aqui, ter mas eu aqui. não quero que te desrespeite. Não está de maneira nenhuma. Tal, tudo mais. Eu só quero saber se a minha resposta está clara. Tá clara, mas aí eu queria, depois do intervalo... para fechar essa questão de Ellen White, como você se comporta diante do Veltman Report? Fiz uma pergunta para esse bloco, Rodrigo, a gente vai fazer a virada daqui a pouquinho. O que é o relatório Veltman? Os próprios adventistas, porque assim, a Ellen White sempre foi atacada por questão de Plagiarismo. Plagiar, né, de plágio, muita coisa dos textos que ela escreveu não era exatamente dela, e tinha muitas provas que não eram dela, os textos que já existiam e tal, tudo mais. Alguns livros com percentuais, assim, acima de 50% e tudo mais. E aí foram encomendado, né, esse report, seria um relatório Veltman, e essa pessoa fez, na verdade não é só uma pessoa, você conhece bem a história. Uhum. E aí foi feito esse relatório e se comprovou que realmente tinha muito do que a Ellen White escreveu, muitos textos, muitos, centenas, não eram dela, né? Aqueles textos não eram dela, já existiam, e ela incorporou no escrito sem dar exatamente copyright, sem dar o crédito do autor. Como que você, sendo acadêmico... Mas dê-me um tempinho depois, que vai ser muito legal, o pessoal vai gostar disso aí. Com relação ao relatório Veltman, só acrescentando que era um grupo de advogados católicos, inclusive, eles nem eram adventistas. Mas pedido pelo adventista. Pedidos pelo adventista, exatamente. Mas pediram, olha, façam um survey. E a conclusão deles foi que realmente tem muito material de Ellen White que é empréstimo literário, só que o que esse escritório especialista em copyright ponderou? Isso não pode ser considerado plágio pela seguinte razão. Na época de Ellen White, para trás, não havia essa questão de uso de nota de rodapé, essas questões todas. De empréstimo literário. A pessoa podia citar. Era muito normal o empréstimo literário. Várias pessoas fizeram isso. Por exemplo, você tem até alguns clássicos. Você pegar, por exemplo, vou dar alguns autores. Se você pegar o Adam Clarke, o comentário de Adam Clarke, que até na internet tem disponível, só que em inglês. Adam Clarke e Matthew Henry. Você tem comentários. Se você comparar os dois... Comentário bíblico que o mesmo comentário, tá num e tá no outro. Mas quem que é o autor? É o Matthew Henry ou Adam Clarke? É porque era comum as pessoas, mesmo acadêmicos, pegarem coisas uns dos outros. E mesmo nos tempos da Bíblia Sagrada, por exemplo, a gente pega o Código de Hammurabi, ele é anterior às leis de Moisés. E Moisés falou olho por olho, dente por dente. Isso está no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é século XVIII. Eu coloco Moisés, não sei qual a sua cronologia, pastor, eu coloco Moisés no 15º século a.C. 1450, mais ou menos o Êxodo ali, 1425, eu coloco o Êxodo ali. E o Código de Hammurabi, 1700. Então eu estou falando, lembrando que de trás, na época era de trás para frente, o Código de Hammurabi está 300 anos antes de Moisés. Moisés plagiou o Código de Hammurabi porque ele cita a mesma lei do Código de Hammurabi de maneira inspirada. Moisés era profeta. Ele não dá a fonte. E não somente isso, tem outros códigos de Alalak, Mari, leis sumerianas que a gente encontra na lei mosaica. Você tem o apóstolo Paulo citando, exatamente, por exemplo, no Novo Testamento. Às vezes ele dá... Hino a Zeus, citando Epimênides. Epimênides, Arato. No caso do Epimênides, ele fala assim, um certo poeta disse, mas no outro ele nem menciona isso. Então, será que eles também estariam plagiando? Não. Era comum na época. E existem também algumas citações de paráfrase. Por exemplo, tem textos do Provérbios que são muito parecidos com o texto da época de Amenhotep, egípcios. A história de Jó, por exemplo, nós temos uma mesma estrutura, a gente até chama de o Jó sumeriano. Então, esse tipo de comportamento no passado não era... Hoje é lógico, se eu pegar um livro aqui da FTB e pegar um capítulo inteiro e jogar sem... Até mesmo eu citando a FTP,
Se Não pode for usar um texto, depende. Se for eu posso citar aqui um parágrafo, uma linha, mas se for mais de, eu não lembro mais se 2 parágrafos. Tem regras. Tem regras. Vamos supor que sejam 2 parágrafos. Se eu citar mais de 2 parágrafos, eu tenho que pedir autorização ao FTP, e se vocês não derem, eu não posso usar. Um poema, por exemplo. A menos que tenha caído em domínio público, porque o autor já morreu. Então, Ellen White está dentro desse critério. E só para fechar aqui a resposta, a prova maior que ela não agiu de má fé é que os livros que ela cita, por exemplo, William Hanna, Daubigné, ela recomenda a leitura desses livros. Como você... agora, saindo dessa história de Ellen White, você tocou em pontos aí, né? Escrituras muito parecidas, tal, com texto bíblico, às vezes mais antigos e tudo mais. Como que você lida com a questão do épico de Gilgamesh? Boa pergunta. Para eu responder essa pergunta, eu tenho que primeiro me situar teologicamente para os ouvintes. Muita coisa que eu falo aqui, gente, tudo, o pastor César sabe, mas eu estou preocupado com o ouvinte que talvez não tenha formação teológica. Né? O épico de Gilgamesh é tabuinhas de argila que foram encontradas, que fala babilônicos, do dilúvio e tudo mais. É uma história muito parecida com Noé, porque tem uma arca sendo construída, tem um cara que tem 3 filhos. Exatamente. Enfim. O que acontece? Se o Napshitim, que é o outro, né? Atrahasis também. Se a história de Adão, Eva e o dilúvio forem reais, olha o se. Eu acredito que foram. Eu estou colocando o se só para construir o raciocínio. Todas as civilizações saíram de Adão e Eva e, no segundo momento, de um dos 3 filhos de Noé. Todo mundo é descendente de Noé. Todos, sem exceção. A menos que você adote a ideia que o dilúvio foi... nós somos descendentes de Adão a partir de Noé. A partir de Noé, exatamente. Porque eu acredito no dilúvio universal. Eu também. Mas eu sei que alguns acham que é local, então todos somos descendentes de Noé. Se somos descendentes de Noé e a escrita foi inventada pouco tempo depois do dilúvio, aqueles eventos dramáticos têm que aparecer no relato. Graças a Deus eu saí do hotel, vim para cá bem, com minha esposa, tá tudo tranquilo. Só que hoje de manhã, na hora que eu saí, vamos supor que a minha escova de dente caiu no chão. Isso não é um evento dramático. Eu não vou chegar aqui, poxa gente, olha, hoje eu estava escovando o dente. Agora, se na hora que eu estava entrando na rádio aqui, eu fui assaltado com a Laura, eu ia chegar aqui tremendo. Você fala assim, olha gente, teve uma coisa muito desagradável, o Rodrigo foi assaltado aqui. Você contaria e a gente pediria até oração, porque foi um evento dramático. O dilúvio foi um evento dramático. A saída do Éden foi um evento dramático. Então é impossível, do ponto de vista psicológico, que esses eventos não compareçam nos primeiros registros da humanidade. Entendi. Não, fechou. Já fechou. A gente tem que fazer um intervalo de quantos minutos? 2? 1 minuto. 1 minutinho, só para virar daqui da rádio e a gente volta em definitivo mais uns 15 minutos aqui com esse cara, Rodrigo Silva, fabuloso, que está falando sobre arqueologia. Vira aí. Vai, bate bola aqui. The Garden Tomb, o Jardim do Túmulo, o local que os evangélicos visitam, ou o Santo Sepulcro? Eu, quando vou a Jerusalém, eu explico que o Calvário tem 33% de chance de ser no Jardim da Tumba, 33% de chance de ser na Santa Helena, lá no Santo Sepulcro, ou 33% de ser no terceiro lugar. O problema do Jardim do Túmulo, quem já foi a Jerusalém vai entender isso aí, é que aquele túmulo não é da época de Jesus. Ponto. Ele é do Antigo Testamento e já estava em uso na época de Jesus. O Evangelho fala que ele foi colocado num túmulo novo. A Igreja do Santo Sepulcro tem algumas evidências ali, interessantes, mas pode ter, seja num terceiro lugar que ninguém saiba. Eu presumo, por exemplo, o Palácio de Herodes estaria onde hoje é a Porta de Jafa. Ali que eu acho que Jesus foi julgado, e não no Etiomo, como a Via Dolorosa mostra. Não tem por que Jesus ser julgado lá na Fortaleza Helena. Antônia. Não tem porquê. Ele foi julgado ali no Palácio de Herodes, que fica hoje colado na Porta de Jafa. E eu vejo grupos... É porque o muro não é o mesmo, né? Não é o mesmo. E eu vejo grupos passando ali pela Porta de Jafa e muita gente pergunta, pois é, você vai fazer comprinha aqui, comprinha ali, sem saber que ali do lado tem um X. Quando eu falo X, pastor, é o seguinte, quando eu vou com grupos para Israel, eu falo de tradição, é uma maneira educada de dizer que é mentira. Quando eu falo possibilidade, é como eu falo assim, ó, Jesus esteve aqui na rádio musical, não sei se foi nesse andar, e X é que arqueologicamente é aqui. Ali foi o lugar do Palácio de Herodes e mais provável julgamento de Jesus. Fica sem sentido Jesus ser condenado ali e ser crucificado lá do outro lado. O Calvário pode ter sido em algum lugar. Agora, para fechar essa resposta, eu presumo que o Novo Testamento não se preocupou em precisar o local nem do túmulo de Jesus, justamente para evitar o que acontece hoje com Maomé. Exato.
Ou por que Deus não deixou que ninguém soubesse onde é que Moisés foi sepultado? Para não haver idolatria, por exemplo. Vamos lá. Você queria dar um exemplo? Eu queria dar um exemplo aqui, porque eu falei muito rápido, eu falei com o pastor César, eu não estou me autoconvidando para voltar não, mas é que o papo estava tão gostoso que eu já sei que a gente não vai ter tempo para muita coisa mais. E eu queria dar um exemplo concreto da teologia físico-contextual, esse nome horroroso, que eu estou ainda procurando um novo. Estamos abertos, ouvintes. Precisa de um novo, porque físico... Está muito... Físico no sentido de descrição física da Terra. Então, geografia. Mas tudo bem. Pastor, você me ajuda a colocar em pé os livros, igual você colocou aquela vez ali, mostrando... Os níveis. Os níveis. Que eles possam ver as 3 capas. Aqui, isso. Pronto. Só sobe um pouquinho, que a tarja está bem na frente aqui. O Rafa vai baixar. Isso, obrigado, Rafa. Isso. Rapidamente aqui. Uma forma anacrônica de ler o Gênesis, sem esse contexto histórico que eu estou querendo trazer, quando eu falo histórico assim, cultural e tudo mais, é que parece que Eva foi inferior a Adão desde o início. Que Deus já criou num relato misógino. Uma vez, até numa igreja, um irmão falou assim, a mulher é inferior ao homem, porque ela foi criada depois do homem. Eu falei, então o homem é inferior aos animais, porque ele foi criado depois dos animais. E não é assim, não é bem assim. Apresenta. Só que por que Eva vem depois de Adão? Não é uma questão de inferioridade, é um crescendo da literatura do Gênesis que faz sentido com o entorno do qual Moisés estava escrevendo. Por que tem 2 relatos da criação? Não é hipótese documentária, é porque os egípcios contavam tudo aos pares. Sempre aos pares. E Moisés, como foi educado no Egito, ele contava aos pares. Eu não vou poder tecer todos os detalhes aqui. E aí quando ele cria, quando fala que Deus criou o homem, no segundo relato, fala assim, e Deus formou o homem, está na Nova Almeida atualizada. Quando fala formou o homem, então formou o homem do pó da terra, tá aqui, né? Formou o homem do pó da terra. E o verbo formar, ali em hebraica, yatsá, Deus formou desse jeito. Aí quando você vai alguns versículos na frente, fala, e então Deus formou a mulher. Na tradução Almeida, está o mesmo verbo, formou o homem, formou a mulher. Só que no hebraico, o verbo é outro, não é yatsá, é baná. Baná significa literalmente o seguinte, Adão foi feito como esse jarro aqui. E Eva foi feita, conta pra mim, aqui, como esse terceiro jarro aqui, ó, mais elaborada. A diferença dos verbos ali no hebraico, que eu consigo compreender à luz das línguas do Antigo Oriente Próximo, me mostram que Deus criou Eva com mais sofisticação do que Adão. A Eva foi o complemento da humanidade a partir de Adão. Então, quando a gente entende a Bíblia dentro desse cenário, não tem por que compreender uma misoginia, uma discriminação contra a mulher. Literalmente, em hebraico, Adão foi criado assim e Eva foi assim. Por isso que quando eu vi os 3 livros, eu falei assim, eu tenho aqui uma oportunidade para dar uma alegoria para o pessoal entender, uma comparação. Legal. Você me trouxe aqui um livro que é o Ceticismo da Fé. Do que trata esse livro, Rodrigo? Esse livro, pastor, eu estou lhe dando de presente, mas eu não escrevi para você esse livro. Eu escrevi para pessoas que são mais secularizadas, agnósticas, ou mesmo aquele crente dentro da igreja que ainda está lutando. Você sabe, tem um livro, parece que ele foi traduzido em português, You Lost Me, do pastor... Ele é daquele Pool Forum lá dos Estados Unidos, You Lost Me. Se der uma googada aí, You Lost Me, vai aparecer Derman, acho que é Derman o nome dele. Você me perdeu. Um livro só sobre o problema como as igrejas perdem jovens quando vão para a academia, isso é um para a universidade. O número é alto, 70%. E de repente eu estou falando desse momento aqui na rádio, se você me permite, para muitos jovens da Assembleia Batista Presbiteriana, até católicos, que estão indo para a universidade, estão perdendo a fé dele porque são expostos a professores com uma retórica maravilhosa, titulação para longe de qualquer questionamento, e que estão pegando a Bíblia com argumentos que às vezes na escola bíblica, nem sempre ele tem a oportunidade de ter um pastor César como professor. Às vezes, você sabe que a maior parte das igrejas cristãs são pessoas, irmãos simples, de fé, que fazem o melhor que eles podem, usados pelo Espírito Santo. Mas os jovens saem daquela igreja básica ali, seja da escola dominical, da escola sabatina, e vai para uma universidade, pega um professor ateu e perde a fé que destroça e faz perguntas que não vão te ameaçar, mas para aquele jovem nunca ouviu aquilo. E então nesse livro eu dialogo sobre o ceticismo e faço um paradoxo da minha própria vida. Eu sou cético, por isso eu creio em Deus. Mas como assim? Isso é uma antifrase. Não, é porque justamente por não acreditar que certas coisas são mera coincidência, eu sou obrigado a acreditar no autor
da vida, eu dou os meus argumentos e eu procuro fazer uma apologética que eu estou querendo colocar em prática em todos os lugares onde eu vou, que é a seguinte: não é cortando a orelha de Malco que eu vou defender a Cristo. Então, é mais um testemunho do que uma defesa da fé. Tá, e aí a pessoa que está ingressando agora na academia, ela vai ter aqui apoio, ela vai ter apoio, exatamente. É um livro mais filosófico, aí eu dialogo com Descartes, até com Nietzsche. O que eu Legal. concordo com Nietzsche, o que eu discordo do Nietzsche. Eu dialogo com Freud, com vários aí, com vários autores da... Por que Deus mandou matar? Por que as atrocidades do Antigo Testamento? Eu lido com esse assunto aqui. Né? Aquela questão que eu comecei aqui, a gente não pôde continuar. Será que a terra prometida foi desapropriada pelos hebreus em nome de Deus? Questão da criação. São vários assuntos aí. Eu espero que o pessoal agrade. E eu espero que você tenha um tempinho para ler também. Claro, não, vou dar uma olhada assim, com certeza. Eu amo esse tipo de conteúdo, porque eu concordo que os nossos jovens vão para a universidade em busca de conhecimento para viver a vida, né? Para ter uma titulação e viver, mas acabam cometendo um suicídio espiritual porque eles não têm preparo para responder. E o apóstolo Pedro fala para a gente responder com mansidão e temor a qualquer um que questionar a razão da esperança que nós temos. Mas por falta de uma apologética dentro da igreja, bem montada, enfim... acaba que as pessoas vão e se tornam esquerdistas, daqui a pouco se tornam ateístas, daqui a pouco, enfim. E algumas pessoas hoje combatem o evangelho, vindas do evangelho, e porque acham que, porque um professor matou a fé dele lá e ele acha que aquele professor tem a razão. E se você me permite uma coisa, pastor, em 30 segundos, que eu sei que o nosso horário está quase acabando aqui, tem um ponto que nós concordamos. Eu até gostaria de um dia voltar para a gente conversar sobre isso. Para mim, hoje, o grande problema é a teologia humanista progressista. Progressista, claro. E ela não está na universidade, ela está dentro da igreja. Se eu disser hoje, na USP ou na Unicamp, na Faculdade de Sociologia, Jesus morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados, eu vou ser vaiado. Mas se eu disser, Jesus morreu como mártir, porque ele se levantou contra os poderes de opressão. Aí todo mundo vai falar. Vai bater palma. E muitos estão incorporando isso como sendo o meio de falar de Jesus para o secularizado. Só que aí que está o perigo. Eu estou esvaziando. Lembra quando Jesus perguntou, o que dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos falaram, uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que é Elias, outros falam que é um dos profetas. Ninguém falou, o senhor é um vagabundo, um falastrão. Falaram coisas boas. Jesus, e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Em outras palavras... Eles estão falando que eu sou essas coisas porque vocês não estão falando quem eu sou. Não adianta, pastor César, dizer coisas bonitinhas sobre Jesus se eu não disser quem ele foi. De verdade, de fato. Como a Bíblia o apresenta. Exatamente. E eu não posso ter vergonha disso. Legal. Com essa voz aí, você já foi locutor, mano? Já trabalhei. Já? Mas eu nunca fiz curso de locução, viu? Mas já trabalhou em rádio? Já trabalhei lá em Belo Horizonte, na Rádio 97 FM, fazia folguista. A gente substituía... Você até melhorou o tom quando eu falei. Né? E depois lá em Uberlândia também, na Rádio Paranaíba, fazendo algumas pontinhas assim. E como um bom adventista, sou quarteteiro. E quem conhece Arautos do Canto, você faz que baixo. Você faz baixo? Arautos do Rei na veia. Que da hora, não sabia. Essa expressão na veia, acho que é tão feio que parece droga, né? Mas eu sou quarteteiro assumido. Mas você já fez parte do Arautos, não? Não. Porque o Arautos tem formações diferentes. Eles têm formação. Eu sou muito amigo do pessoal do Quarteto Alfa, não sei se você já conhece. Sim, o Alfa. Pelo amor de Deus. E tem um da Assembleia de Deus que agora... Peraí. Eu sou fã deles. É um nome meio hebraico, não é? Peraí. Nossa, fugiu. Gilead, não. Gilead. Quarteto Gilead. Que tem aquele baixo deles que é o do que mais... Você viu aquele baixo? Nossa, mas olha... Que ele canta a música do Jonas. Do Jonas. Se chegar a eles... A oração é conversar com Deus. Oração Olha, pra honra e glória de Deus. Não é idolatria não, mas eu sou... fã de vocês, que Deus abençoe muito o ministério de vocês aí. Eu acho que eles são da Assembleia, não sei se estou falando Assembleia de Deus, são da Assembleia de Deus, são da Assembleia de Deus. O Quarteto Alfa também é da Assembleia de Deus e eles também são da Assembleia de Deus. Legal. Eu acho que é Gilead mesmo. Bom, cara, obrigado por estarmos aqui hoje. A gente ia se encontrar em Jerusalém, acabou não dando tempo, mas foi providencial esse encontro nosso aqui mesmo. Deus abençoe e lá no Flow é um debate com um ateu, não é? Vai ser um bate-papo. Debate é uma palavra pesada, mas vai ser um bate-papo. O que vai ser, tá? É o que vai ser, tá? Mas eu acho que o Sérgio é uma pessoa muito educada e eu não quero ali ganhar nada de ninguém. Aliás, pastor, já que eu estou já encerrando também, eu quero agradecer a todos pela oração e quero agradecer a você
Porque, assim, sem nenhuma demagogia de minha parte, eu amo muito Jesus. Eu te falei isso no privado. Sim, e eu posso ter doutrinas que vocês não vão aceitar, e tudo bem. A questão da Ellen White, do sábado, os pontos adventistas, mas tem uma coisa, eu amo a Cristo, e é tão dolorido quando irmãos nos tratam como leprosos espirituais, dói, porque eu quero pregar de Jesus, e você me tratou como irmão, com decência e de coração. Eu não estou aqui fazendo um play, não. Eu quero te agradecer em nome de Jesus, porque é muito doído, sabe? Assim, mas tudo bem, eu não estou aqui para também fazer melodrama. Não, fique em paz. É assim, claro, eu tenho pontos diametralmente contrários ao que você defende. Claro. Então, por exemplo, sei lá, 2.300 tardes e manhãs, para Claro. mim, não fecha. Uma conta que não fecha. Sei lá, juiz investigativo e tudo mais. Mas eu não posso nunca, em nome de uma apologética, matar a pessoa, né? Atacar pessoas. E eu peço perdão se fiz isso com você. Não é e você, enfim, não é esse o caminho. Eu acho que o nosso debate é sempre no campo das ideias, porque nós temos um Senhor que nos norteia, que é Cristo. Então, Jesus, ele é duro quando tem que ser duro, mas não é... A dureza de Jesus é doutrinária e não a falta de respeito do nível pessoal, né? O achincalhamento, coisa não parecida precisa. Também. Não, claro que eu não gostaria de ser. Eu sou pai, sou marido, sou servo de Deus, enfim, tenho minha vida. Imagina todo mundo... Haters é difícil. Como você lida com haters, Rodrigo? Eu faço a coisa mais difícil que Jesus pediu. Orai por quem persegue vocês. Sabe por quem que eu oro muito? Por um amigo seu, que ele nem sabe. Aquele do CACP. O pastor João Flávio. Deve estar ouvindo a gente. Martinez. Deve estar ouvindo a gente. Eu não sei porque ele... Tudo que eu falo ele odeia. Ele ama falar coisa, mas eu só então, quero dizer pra ele... A primeira vez que eu tô citando o nome dele... Você conversaria com ele? Se ele conversar comigo no nível que você está conversando, eu conversaria. O problema é que eu não sei se ele quer conversar nesse nível. Mas eu posso marcar esse E café. vou dizer. Eu oro por ele. É a primeira vez que eu em público estou citando o nome dele. Eu nunca dei uma resposta na internet. Nunca. Mas, por exemplo, ele já falou que eu sou nocivo. Pergunte às igrejas da Assembleia de Deus pelas quais eu passei, Batista, se pelo menos uma delas, eu coloco no ar aqui, alguma das igrejas que eu passei, se eu deixei a porta fechada depois. As que eu não voltei foi exclusivamente por problema de agenda, porque o convite se repetiu. Então, mas... E tem gente hoje, como lhe falei, que vão nas viagens. Eu fiz uma viagem agora com o pastor Saião, com o Valandro, que eu encontrei pessoas que falaram o seguinte: eu estava afastado da Igreja Batista e eu voltei. Você falou, volta para Batista. Volta. Ela já voltou, veio me agradecer. E eu falo duas coisas para fechar aqui. Letra A. A única coisa que eu posso falar que eu tenho uma teologia whiteana, porque diferente de outros seminários, ele não tem teologia wesleyana, nem teologia calvinista, nem teologia luterana. Não existe teologia whiteana. Nessa matéria tem na faculdade. Mas tem uma coisa que eu tenho uma teologia whiteana. Ellen White não tinha nenhum parente adventista, no seu marido e os filhos. E tem cartas da Sra. White para a irmã dela. Eu acho que nem a irmã dela gêmea. Ela não era adventista, né? Não, ela e pelo contrário, não era adventista. Essa irmã gêmea era metodista e tem uma das cartas mais pesadas da Sra. White. Ela manda voltar para a igreja metodista. Volte para Cristo, volte para a igreja metodista. Ellen White fala: a maior parte do povo de Deus não está na igreja adventista. Ellen White... Por que a adventista se tornou assim, então? Tem tempo para eu responder? Como é que tá? Tem tempo? Não, então tá. Eu falo por quê. Porque não justificando. Sabe que a adventista claro. é, tipo, só nós. E aí, você tem, por exemplo, o livro... Eu não sei se é do Mark Finley. Eu não sei. O do Mark Finley. É do Mark Finley, que fala como que você meio que evangeliza Batista. Mas aquele livro foi tirado de contexto. Eu tenho o livro, eu posso até trazer um dia e te mostrar aqui. Irmão. Assim, não, eu mas tenho o livro, não precisa me eu dar. Eu conheço o Mark Finley. Eu vou lhe dar uma resposta social. Mas ele não vai tirar de contexto. Não, mas eu vou lhe falar. Eu conheço o Mark Finley pessoalmente. Eu vou lhe dizer o que acontece do ponto de vista social. Todo grupo, não é um justificativo, é uma leitura sociológica. Todo grupo, quando ele é discriminado por outros, ele tem a tendência sociológica a se fechar, a ficar mais dialogando com pares e também a responder com rechaço. Vou dar uns 2 ou 3 exemplos históricos. Não precisa, é verdade. Os Amish, os judeus. Judeu fica muito fechado em judeu, né? E outras igrejas que eu podia citar. Os adventistas foram muito atacados desde o início.
Então eles também se fecharam. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o Walter Martin teve vários debates com o Walter Martin, tipo o presidente Sim, do ele já morreu. Sim, ele era o presidente lá do... ele era o editor da revista Liberty IPC, e da isso. Burn... Vou lembrar ele o nome teve vários editor. debates com o pessoal adventista, até ele se posicionar no final meio que a favor, dizendo que o adventismo não é uma seita, tal, não sei o que lá. Aqui no Brasil, a posição é diferente, que os apologistas entendem que o adventismo é uma seita. Essa é a minha posição, por exemplo. Mas, por que a igreja adventista não aproveitou esse posicionamento? Porque, por exemplo, você falou que foi na igreja batista, na igreja Assembleia de Deus, tal. Quando é que um batista ou assembleiano foi na sua igreja? O próprio Erbelin já falou na igreja adventista. O Erbelin é presbiteriano. Ele fala batista, mas ele brinca, batista presbiteriano, né? Mas ele não pregou lá, né? Ele foi lá não dar uma pregou. palestra, Tem algumas igrejas que elas têm uma preciosidade, não sei se preciosismo seria com o púlpito, isso é meio regional, localizado de país para país. Vou dar um exemplo. De várias igrejas que eu já preguei, eu nunca preguei num púlpito presbiteriano. Dificilmente um presbiteriano vai chamar você. Você não é presbiteriano. Não sou, mas eu já preguei, mas eu sei que é difícil. É difícil. Isso não torna os presbiterianos seita. É um critério da igreja presbiteriana. Entendeu? A Deus e Amor também, ela também não aceita pessoas. Exatamente, não aceita. Você está entendendo? É verdade. Então, quer dizer, isso é um critério mais institucional. Mas eu não terminei a resposta. A sua resposta não foi, a sua pergunta não foi respondida. Por que os adventistas não aproveitaram a questão do Walter Martin e tudo mais? Quando o Walter Martin escreveu o livro The Kingdom of the Cults, o Império das Seitas, e no final ele tem um índice, um apêndice enorme falando por que ele não inclui os adventistas como seita. Quando esse livro foi traduzido para o Brasil com o Império das Seitas, essa parte eles não traduziram no Brasil. Eu sei disso, é verdade. Não traduziu por quê? Mas tem uma história por quê. Pois é. Mas é que eu não vou ter tempo aqui. Mas exatamente. Tem uma história por quê? Porque, na verdade, quando o Walter Martin envia essa nota, ele... eu vou te mandar. Tá, tudo bem. Não, eu também tenho a razão, mas não vai dar tempo da gente falar pro pessoal. Mas eu quero só fechar para te responder. Então, houve sim, eu não vou negar. Houve da parte dos adventistas esse comportamento que eu falei de grupos minoritários que são fechados. Você vai ver adventista que acha que só adventista que vai para o céu. Sim. Você está entendendo? Sim. Vai ter sim, não vou mentir sobre isso. Vai ter um comportamento de seita. Isso eu admito. Porém, eu tenho que fazer uma diferença entre a Igreja Assembleia de Deus oficial e aquele grupinho de Assembleia de Deus que Mas na sua opinião pessoal, se o João das Couves, ele fala assim, olha, eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, mas eu quero ir para a Igreja Adventista. Isso acontece de vez em quando. Acontece. Ele tem que ser batizado nas águas, cara? Não. Aí eu te mostro no manual da igreja, no manual para ministros. Ele não... Tem uns que pedem... eu gostaria de ser... É o que acontece aqui no Brasil. Não, mas tem muitos. Eu conheço muitos que foram aceitos por profissão de fé. Falar profissão de fé, todo mundo entende. Não precisa explicar, não, né? Aceito por profissão de fé. Não precisa e vou mais além. A questão do púlpito, como eu falei, igual da presbiteriana, é mais fechado. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje ela não pode ser arvorar como o único povo vai ser salvo. Ellen White mesmo adverte aos adventistas que jamais digam que o sábado é o sinal exclusivo de Deus, até que o decreto dominical saia. Vocês não podem falar isso. E o decreto dominical saia, eu vou tirar a linguagem Ellen White, vamos pegar em linguagem escatológica qualquer aí. Até que o anticristo esteja dominando no mundo completamente... Quem acredita no arrebatamento, acho que a igreja está fora. Você já falou duas vezes que não estava se convidando para voltar, mas agora eu volto. Você topa vir, mas aí num formato de debate sobre isso? Não, claro. Quando eu falo debate... Porque eu tô contra o horário. Tudo bem, é só uma questão... Eu gosto do diálogo. Eu acho que com o diálogo a gente... E vou terminar com uma frase que agora vai soar herético. Eu não relativizo a verdade. Mas o meu céu, se eu chegar no céu e encontrar... Armênio, Jacó Armínio e João Calvino sentado debaixo da árvore da vida, conversando com Ellen White, eu não vou me surpreender. Entendeu a paráfrase? É o departamento de Deus. Mas entendeu a minha parábola? Claro. Se eu chegar na Nova Jerusalém e debaixo da árvore da vida, eu vi sentado lá uma mulher e dois homens, quando eu olhar de perto, Ellen White, Jacó Armínios e Calvino, e Lutero, e Zwingli, e não sei o que. Todo mundo lá, exatamente. Então... É isso aí. Salvação é com Cristo. Pastor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo seu carinho.